E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria. Agora nós vamos falar da lei dos cossenos. Na aula anterior, nós estudamos sobre a lei dos senos. Então, o objetivo de hoje é utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos. Então, hoje, basicamente, iremos trabalhar com a lei dos cossenos. Então, olha só, pessoal. Se eu tenho um triângulo qualquer, essa lei, assim como a lei dos senos, você pode também aplicar a qualquer tipo de triângulo, inclusive no triângulo retângulo. Essa lei, basicamente, você vai trabalhar quando você tiver dois lados e um ângulo, ok? E você busca saber o comprimento do lado que se opõe ao ângulo que foi dado. Aqui eu estou representando com a letra grega θ. Basicamente, a formulinha da lei dos cossenos é assim, ó. X ao quadrado, x é o carinha que se opõe ao ângulo θ. É o lado que se opõe ao ângulo θ. É igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo que foi dado. Aqui eu chamei de θ. Poderia ter sido outra letrinha grega qualquer. Eu optei por θ. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida a lei dos cossenos e depois a gente resolve esses exemplos aqui. Então, pessoal, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um triângulo aqui, B, C e A. Eu vou desenhar uma altura dele aqui para podermos, então, comprovarmos o teorema dos senos, dos cossenos. Então, eu vou desenhar essa altura aqui, relativa ao lado AC. Então, aqui é 90 graus, já que é uma altura, e aqui também 90 graus. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto H. Aqui é a altura H. H minúsculo representando o comprimento dessa altura. Como aqui é vértice C, o lado que se opõe aqui, ó, eu vou chamar de Czinho, medida C. Aqui, ó, de A até C, isso aqui tudo, eu vou chamar de Bzinho. E o lado que se opõe a A, eu vou chamar de Azinho aqui. Então, pessoal, eu vou escolher aqui esse ângulo, tá? Do vértice A, e vamos trabalhar com o cosseno dele para chegar na comprovação dessa fórmula. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Cosseno de A vai ser o quê? O cosseno do ângulo A aqui, ó, que está no vértice A, é o cateto adjacente. Como eu não tenho uma medida que determina que vai de A até H, eu vou chamar de segmento AH. Lembrando que A até C é B. Então, vai ficar cateto adjacente, AH, segmento AH, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa aqui desse triângulo BAH, ok? É C. Então, multiplicando em cruz aqui, usando a regrinha aqui da multiplicação em cruz, eu vou isolar esse segmento AH. Então, vai ficar AH, que é igual C vezes o cosseno do ângulo A. Continuando nesse triângulo, eu vou vir aqui para esse canto aqui e nós vamos aplicar Pitágoras no triângulo ABH. Eu estou falando só desse triângulo. Então, aqui, ó, triângulo ABH. Então, aqui vai ficar, aplicando Pitágoras. Pitágoras diz o seguinte, a soma dos quadrados dos catetos, eu vou pegar aqui esse cateto, h ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, ó, que vai de A até h ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isolando aqui esse h, vai ficar h ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a h ao quadrado. Era mais, passou para cá, menos. Agora, reparem numa coisa aqui, pessoal. Ó. H ao quadrado igual C ao quadrado menos, vou deixar logo esse menos aqui. Esse AH, esse segmento, nós temos essa notação aqui, ó, que eu falei que é aqui que a gente quer chegar. Ó. Essa notação aqui, ó, C vezes cosseno do ângulo A. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó. AH é C vezes cosseno do ângulo A. Vou colocar entre parênteses. C vezes cosseno do ângulo A. E isso aqui está ao quadrado. Então, vai ficar H ao quadrado igual a C ao quadrado. Esse menos aqui, isso aqui não são dois termos, tá? É um termo só, que é vezes. É como se fosse, por exemplo, se eu falasse assim, ó, 2 vezes x. 2 vezes x dá o quê? 2x, ok? Então, aqui, ó, vai ficar esse cara aqui ao quadrado, C ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, elevar isso aqui ao quadrado, o 2 fica ao quadrado e o x também fica ao quadrado, tá? Tem gente que pensa que é só o x ao quadrado. Não é, o 2 também entra. Então, aqui, ó, vai ficar c ao quadrado. Como tem menos, tem que multiplicar também, né? C ao quadrado, com mais aqui, com menos aqui. Aqui é mais, aqui é menos, vai ficar menos c ao quadrado. E cosseno ao quadrado. Aqui, quem você eleva é o cosseno, o ângulo não, tá? É cosseno ao quadrado do ângulo, tá? Ao quadrado do ângulo A, ok? Que é vezes. Agora, pessoal, eu vou pegar triângulo BCH. Eu vou aplicar nesse triângulo somente Pitágoras. Então, ó, o triângulo BCH,
eu tenho o cateto H e tenho esse cateto. Não há nenhuma representação, mas a gente pode chamar ele da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui. Então vai ficar H ao quadrado, a soma dos quadrados catetos. Esse pedacinho aqui é isso aqui tudo, que eu chamei de B, Bzinho. Isso aqui tudo menos esse pedaço. Isso aqui tudo menos esse pedaço, sobra esse. Então aqui vai ficar B menos, quem é esse pedacinho? A que vai até H ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado. Então aqui vai ficar o seguinte, pessoal, agora nós temos um produto notável. Eu vou fazer bem aqui, eu vou travar o vídeo, vou fazer e vou substituir aqui para mostrar para vocês, tá bom? Quem sabe produto notável, faz isso aqui rapidão. Eu fiz aqui no cantinho, tá? Vou mostrar aí para vocês direitinho. Ó, eu peguei aqui, ó, esse cara aqui com esse, depois esse com esse, aquele negócio todo, né, que já fizemos. E esse com esse. Então, resolvendo, ó, menos BAH com menos BAH dá menos 2BAH e mais AH ao quadrado aqui no final, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu peguei isso daqui, pessoal, tá aqui, e coloquei aqui, ó, no lugar aqui, ó, de B menos AH ao quadrado, tá aqui, ó. Tranquilo? Agora a gente vai fazer outras substituições aqui agora, tá certo? Vamos lá. Então vai ficar H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2B. Agora esse AH volta lá naquela denominação, lá, naquela notação lá, ó, que eu falei lá do início. O AH é C vezes cosseno do ângulo A. Então aqui vai ficar assim, ó, vezes o AH que é C vezes cosseno do ângulo A, mais o AH ao quadrado, que é C vezes cosseno do ângulo A, e tá ao quadrado, ó, aqui, ó, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Fica um pouquinho, né, muita coisa aqui, mas tudo bem, a gente chega lá. Então aqui vai ficar H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo A. E aqui tá ao quadrado, ó, esse cara tá ao quadrado e esse aqui tá ao quadrado. Então vai ficar, como aqui é mais tranquilo, né? Mais C ao quadrado, cosseno ao quadrado do ângulo A. É assim que a gente faz, tá? E igual a ao quadrado. Agora eu vou isolar o H. Então o H isolado vai ficar H ao quadrado, que é igual. Esse A já está aqui no segundo membro, deixa ele aqui, ó. O mais B passa para cá, menos B ao quadrado, o menos 2BC cosseno do ângulo A. Tudo isso aqui, ó, tá negativo. Então vai ficar mais 2BC cosseno do ângulo A. E aqui, ó, mais C ao quadrado cosseno ao quadrado já passa para cá, ó, que é mais, passa para cá, menos. Menos C ao quadrado cosseno ao quadrado do ângulo A. Então, eu isolei o H ao quadrado. Olha aí o que deu. E aqui o H também é isso daqui, ó. Então, nós temos essas duas situações. Então, se H ao quadrado é isso e H ao quadrado é isso aqui, eu posso dizer que esse é igual a esse. É o que a gente vai fazer agora para chegar no teorema dos cossenos. Eu vou pegar esse primeiro, tá? Para eu conseguir, de fato, fazer com que eu tenha aqui o A ao quadrado isolado. Eu já vou pegar ele primeiro. Poderia ser esse aqui primeiro, tanto faz. Peguei esse aqui, que é igual ao que está aqui depois da igualdade. C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Ok, então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó? Repare o seguinte, que eu tenho menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de A e menos C ao quadrado cosseno ao quadrado do ângulo A. Essas duas situações aqui, ó, eu posso eliminar. Por quê? Porque se eu passar isso para cá, fica um negativo e o outro positivo. Ele é negativo, ele passa para antes da igualdade positivo, já que ele é negativo. Então, a gente pode cortar. Posso eliminar isso aqui, ó. O C já ficou aqui, deixa ele aí. Agora, isolando o A aqui, ó. Como que vai ficar? A ao quadrado é igual. Esse menos B passa para cá, B ao quadrado. Eu estou colocando na ordem alfabética já. Agora, eu vou pegar o C, que já é positivo. Fica aqui positivo. Tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho para vocês enxergarem. Então, eu eliminei aqui. Agora, eu quero isolar o A. Já isolei. Peguei o B, ó, menos B. Passei para depois da igualdade, positivo. O C estava aqui, vem para cá, continua, né? Vem aqui positivo, continua positivo. É isso. Agora, o mais 2BC, ele está antes da igualdade. Olha a igualdade aqui. Ele passa para cá, menos. Menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo A. Então, com isso, pessoal, nós conseguimos aqui, ó, demonstrar a lei dos cossenos, o teorema dos cossenos. Se eu fizer isso com os outros ângulos, fazendo aqui a outra altura e tal, eu vou chegar na mesma situação, é a mesma coisa. Então, não tem necessidade de a gente ficar demonstrando isso, para não alongar muito. Agora, vamos para os nossos exemplos. Então, olha aí, ó, lei dos cossenos. Aí, o seguinte, para
ficar uma fórmula bem genérica, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos chamar de x o lado que a gente busca, o lado desconhecido. X é o cara que se opõe ao ângulo. E A e B são os lados que são dados. Lei dos cossenos você aplica quando tem dois lados e um ângulo. Na lei dos senos que nós estudamos, são dois ângulos e um lado, tá bom? Então, olha aí, ó, que eu demonstrei lá para vocês. Aqui, no caso, eu deixei x ao quadrado, seria o nosso A, né? Mas aqui, como eu fiz uma maneira de deixar bem genérica a fórmula, para vocês guardarem ela assim, né? Então, vai ficar o lado que se opõe ao ângulo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os dois lados que formam o ângulo, que é dado, representado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. É assim que a gente aplica o teorema dos cossenos para calcular distâncias inacessíveis também. Eu quero aqui, ó, determine o x em cada caso. Então, eu tenho esse caso aqui, ó, esse cara aqui, ó, que se opõe aqui. Ó. Então, ele é o termo que vai ficar isolado. Eu quero achar ele. Então, vai ficar da seguinte maneira agora. X ao quadrado, que é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que é A e quem que é B? Você escolhe. Eu vou, por exemplo, escolher o A sendo esse valor e o B sendo esse aqui. Eu poderia aqui ser A, aqui ser B. Tanto faz. É a mesma coisa. Não tem problema. Isso não vai modificar o resultado. Então, vai ficar A ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que eu chamei de 16, 16 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B. A e B eu chamei o A de 10 e o B aqui 16, ó, os valores. Então, vai ficar menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno do ângulo θ. No caso aqui, ó, o cosseno do ângulo θ é o cosseno de quanto? De 60 graus. Então, aqui fica x ao quadrado igual 10 ao quadrado é 100. 16, se você fizer 16 vezes 16, vai dar 256. Menos 2, agora isso aqui tudo, pessoal, repare que isso aqui tudo é um produto, hein? Cuidado com isso aqui, ó. Então, menos 2 vezes 16, vou pular o 10 aqui, o 10 é uma multiplicação fácil, é só acrescentar o zero. Menos 2 vezes 16 dá menos 32, vezes 10 dá menos 320, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, aí você substitui. Então, x ao quadrado é igual, somando 100 mais 256 dá 356, aí dá vontade de diminuir, não diminua, não pode. Tá? Por quê? Porque eu tenho produto aqui, ó. Não pode diminuir. Então, aqui fica 356, somando esses dois carinhas. Menos 320 vezes 1 dá menos 320. Menos 320 dividido por 2 dá menos 160. Então, x ao quadrado igual 356 menos 160. Vamos diminuir aqui, ó. Então, aqui fica 6. Aqui pega um emprestado, fica 15 menos 6 dá 9. Aqui ficou 2 menos 1 que dá 1, dá 196. Então, x é a raiz de 196. Eu não vou colocar mais ou menos, até porque a gente busca lado de um triângulo, não precisa raiz negativa. Então, aqui vai ficar x igual a raiz de 196. Se você fizer aí, vai dar 14. Portanto, 14 metros. Vamos para o exemplo da letra B. A letra B tem um ângulo aqui, ó, obtuso, 150. Lá no seno, eu falei para vocês que o suplemento, o cara que completa 180, o valor dele é também o valor do ângulo que foi dado, do ângulo obtuso. No caso do cosseno, nós vamos trabalhar com o valor negativo, tá? Então, por exemplo, se eu quero o cosseno de 150, ele é igual ao menos cosseno de 180 graus menos 150. Então, cosseno de 150 é igual ao menos cosseno de quanto? 180 menos 150, 30 graus. Então, cosseno de 150 é igual ao menos cosseno de 30. Se você fizer aí, vai dar o quê? Vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2, tá? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, como eu quero com o sinal trocado. Então, é isso. Não estressa não, pessoal. Você pensa, não precisa de fórmula. Pensa o seguinte, 150 para 180, falta quanto? Falta 30. Então, o cosseno de 150 é a mesma coisa que o cosseno de 30, com o sinal trocado. Só isso. Jogando aqui na nossa formulinha, vai ficar x ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos cosseno, menos duas vezes, desculpa, A vezes B vezes cosseno do ângulo θ. Pressa, né? Então, vai ficar x ao quadrado igual... O A e o B é você quem escolhe. Eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Tanto faz. Eu poderia ter jogado A aqui e B aqui, tanto faz. Então, vai ficar raiz de 3, aqui é raiz de 3, tá?
Então, raiz de 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é a raiz de 3, vezes o b, que é 2, vezes o cosseno de 150 graus. Certo? Nós já sabemos o resultado aqui, o valor. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Basta cortar aqui também, né, o 2 aqui com o 2 aqui da raiz. 2 ao quadrado vai ficar 4. Menos 2 vezes raiz de 3 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 raiz de 3. Vezes o cosseno de 150, que é menos raiz de 3 sobre 2. Vou substituir aqui. Já deveria ter feito isso, mas tudo bem. Detalhes aqui que faz a gente concentrar aqui muito. Vocês não perderem o ângulo aí da visão, atrapalha. Esse 3 mais 4 que eu posso somar vai dar 7. Agora, menos 4 raiz de 3 vezes menos 3 raiz de 2, aqui ó, fica menos vezes menos dá mais, tá? 4 vezes 1 aqui dá 4, deixa o 4 aqui agora. Agora, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? É 3. Aí você deixa o 3 aqui, na forma de produto. O 4 está colado aqui na raiz, ó. Deixa na forma de produto. Tudo isso sobre quanto? Sobre esse 2 aqui, ó. Esse 2 continua aqui, ó. Então, x ao quadrado igual 7. Não pode somar aqui, hein? Cuidado. Você tem que resolver aqui primeiro. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, dá 6. Ou 4 dividido por 2, 2. Como aqui é vezes, você pode fazer isso. 4 dividido por 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui vai ficar mais 6. Então, x ao quadrado, 7 mais 6 que dá 13. A raiz passa para lá, vai ficar x igual a raiz de 13. No caso aqui é centímetro. X é igual a raiz de 13 centímetro. Número 2, exemplo 2. Um triângulo ABC possui lados AB 6 cm, BC 5 cm e AC 8 cm. Obtenha o cosseno do maior ângulo interno. Pessoal, olha só. Se eu tenho aqui um triângulo na mão aqui sem régua, tem régua aqui próximo de mim. Mas vamos lá, o vídeo já está ficando longo, né? Olha só, eu tenho aqui um lado que é 5, tá aqui, 5, vamos lá, no olho, né? Um outro lado que é 6 e um outro lado que mede 8. A matemática fica bem claro o seguinte, pessoal. A menor abertura, o menor ângulo, se opõe ao menor lado. O maior lado se opõe ao maior ângulo, a maior abertura aqui. A maior abertura se opõe ao maior lado. Então, como ele quer o cosseno do maior ângulo, ele quer o cosseno dessa maior abertura aqui. Ó. Vou chamar isso aqui de alfa. Então, o cara que se opõe a esse ângulo é o maior lado, é óbvio. Então, tem que ficar atento a isso daí. Então, a nossa formulinha diz o seguinte, ó. X ao quadrado, vou fazer aqui com a caneta vermelha, é igual a A ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes cosseno do ângulo θ. Eu chamei de ângulo θ lá, poderia ter sido outra letra. Essa é a fórmula. Esse x aqui, ó, que fique bem claro para vocês. Esse x é o lado que se opõe ao ângulo representado. Como ele fala no enunciado, que é o cosseno do maior ângulo se opõe ao maior lado. Então, esse rapazinho aí, o x, ele é quem? Ele é x. Agora, quem que é A, quem que é B? Você escolhe. Eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Poderia ser aqui A e aqui B. Não tem problema, tá? E você pode fazer o desenho do jeito que você quiser. Contanto que você lembre que o maior lado se opõe ao maior ângulo. E se fosse cosseno do menor ângulo, aí seria o cosseno desse ângulo aqui. Esse cara aqui seria o x agora. O A e B seriam esses. Aí você escolheria. O menor ângulo se opõe ao menor lado. Sempre assim. Então, aqui, o nosso x aqui é quem? É o 8. Então, eu vou substituir. 8 ao quadrado, eu chamei o a aqui, ó, 5. Vai ficar 5 ao quadrado, mais o b, que é 6 ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é 5, vezes o b, que é 6, vezes o cosseno do ângulo θ. Como eu chamei de alfa, eu vou jogar alfa aqui, ó. Θ para a nossa forma. 8 ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Isso aqui tudo é um produto. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 6 dá menos 60 cosseno de alfa. Isso aqui tudo é um produto, ó. Fica ligado, hein? Olha aí, ó, cuidado. Então, vai ficar 64, 25 mais 36, se você somar isso daí, vai dar 51 menos 60 cosseno de alfa. Um erro comum dos estudantes é pegar isso aqui e diminuir agora. Não pode. Menos 60 multiplica cosseno de alfa. Não pode, tá? É como se fosse 51 menos 60x. É o número que não tem letra com o número que tem letra. Isso não pode. Então, eu vou pegar esse menos 60, passei para cá, 60 cosseno de alfa, passei ele positivo, que é igual
a 51. O 64 aqui, pessoal, ele passa para cá menos 64. Então, aqui fica 60 cosseno de alfa. 51 menos 64. Números com sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar, estou devendo 64, paga 51, fica menos 13. Então, cosseno de alfa é menos 13, o 60 cai aqui dividindo. Como esse 13 ele é um número primo, então não dá para simplificar menos 13 60 avos. Aqui não tem as opções, porque eu esqueci de mudar aqui, ó, eu anotei a caneta e não mudei. Eu peguei isso de um livro já prontinho e mudei os valores por minha conta aqui, né? Tá bom? Eu mudei por minha conta para não ficar igual a alguns exemplos ou atividades que eu irei passar para vocês. Mas esqueci de mudar as opções ABCD. Então dá menos 13 60 avos. Você pode arrumar uma dessas aí, ou coloca aqui uma letra F aí, né? Para essa situação, menos 13 60 avos. Ok, pessoal? Então era isso. A próxima tela eu vou passar atividades para vocês, tá bom? Valeu? Olha aí, pessoal, atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Ok? Então era isso, valeu. Próxima aula eu venho com o vídeo da correção.